Salmo 103 é um dos salmos mais lindos que temos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso aqui é o esqueleto dessa mensagem, é o esboço dessa mensagem. Começa esse salmo com uma exortação do salmista a si próprio. Bendizei ao Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E ele apresenta os motivos para esse louvor. E os primeiros motivos são motivos pessoais, particulares, é o seu testemunho pessoal. O segundo motivo são os motivos que têm a ver com a coletividade, que tem a ver com o povo de Deus. E o terceiro grupo de motivos são aqueles universais, que englobam o céu e não apenas a terra, todo o universo. E termina com uma exortação. Se começa com uma exortação, como uma autoexortação, a esse louvor, a essa glória devida ao nome de Deus, exortando a si mesmo, ele termina com uma exortação a todo ser que respira, a toda a criação, aos anjos, para todo mundo louvar e adorar a Deus. Então começa com uma exortação a si próprio, a si mesmo. Isso encontramos nos 2 primeiros versículos.
Diz o salmista: bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor. A alma, para um hebreu, é a totalidade do ser, não é algo que você pode fazer parcialmente, é integral, é uma adoração integral. Veja que a segunda frase, porque isso tem muito a ver com a poesia hebraica, é o paralelismo de ideias. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Alma e todo ser são sinônimos aí, com tudo que você é, com sua mente, com a sua força, integralmente. E é uma exortação a si próprio. É como eu dizendo para mim mesmo que é meu dever adorar a Deus, que é meu dever louvar ao Senhor. É um incentivo próprio, a si próprio, uma exortação. E muitas vezes isso se faz necessário. Muitas vezes não estamos tão dispostos assim à adoração. Você há de convir comigo que não acordamos todos os dias dispostos a cantar louvores a Deus, que determinadas circunstâncias de nossa vida nos inibem esse louvor. De repente nos sentimos um tanto desanimados ou desencorajados a prestar o devido louvor a Deus. Estamos mais cabisbaixos, estamos mais, digamos assim, às vezes pessimistas, tomados por uma tentação de incredulidade, por uma tristeza qualquer. E devemos saber que Deus segue sendo Deus a despeito dos nossos sentimentos, que Deus é fiel a despeito daquilo que podemos estar enfrentando, de uma circunstância. O salmista em questão é alguém que está passando, que passou há pouco tempo por poucas e boas. Dá uma olhada na sua declaração de fé, no seu louvor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele está trazendo à memória cada uma delas, na medida do possível. Quando você se encontra para baixo, desanimado, é isso que você tem que fazer. Você tem que contar as bênçãos, como diz o hino: conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso. Quantas são as bênçãos de Deus na sua vida? Para observar bem. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, pois é fácil reclamar da vida. Murmurar é uma tentação constante. Reclamamos com muito mais facilidade do que louvamos. A tentação, o ser humano é propenso ao pessimismo e é muito mais propenso a reclamar. Passa-se o dia reclamando do governo, reclamando do técnico do time de futebol, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando do pai, reclamando do irmão, reclamando do vizinho, reclamando do som, reclamando do trânsito, reclamando. Perceba quanta reclamação há em nossa vida, quanta murmuração. E a murmuração é sempre produto de uma incredulidade que começa a tomar conta do nosso coração. Veja o povo do Egito, o povo de Deus que foi liberto por mão poderosa do Egito, quando se viu livre a caminho da terra prometida, naquele trânsito, de repente, saudade do Egito, da cebola, só lembram do que falta. O maná caía todo dia, o Senhor providenciava para eles todo sustento, mas eles não tinham louvor, não tinham adoração, não tinham gratidão, não conseguiam reconhecer a boa mão de Deus na sua vida. O que eles tinham era murmuração. Que coisa terrível! Como é fácil murmurar e reclamar, mas devemos dizer à nossa alma: não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não importa quão difícil seja a jornada da sua vida, da minha vida, da nossa existência, passamos por poucas e boas, e passamos por deserto, e enfrentamos adversidades, mas você precisa contar, e você pode contar com a bênção de Deus.
com a provisão do Senhor, com o cuidado, o Senhor na sua vida, na sua jornada, mesmo no meio aos desertos. Os motivos pessoais continuam, e o outro a seguir é que Ele perdoa todos os pecados, todos os seus pecados. Ele é perdoador, Ele é benigno. E diz o Salmo de número 32, já no versículo 1, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Esse é feliz, isso é motivo de muita alegria, ser perdoado por Deus. E Deus é misericordioso, Deus é perdoador. E novamente, terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. É o que diz o profeta, Deus através do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Além de perdoar os pecados, Deus cura todas as nossas enfermidades. Alguém aqui já foi curado alguma vez? Todo mundo já foi curado. Todo mundo já. Sabia? Todos nós já fomos curados inúmeras vezes. É que às vezes você acha que é natural ser curado. Às vezes você atribui o ser curado ao médico, ele tem a sua parcela, a sua participação, ao hospital, ao medicamento. Mas eu quero dizer para você, que se não fosse o Senhor na sua vida, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha medicamento que poderia livrar você. É Deus na nossa vida. É Deus quem nos cura. Esse é o reconhecimento do salmista. É Deus quem nos cura todas as enfermidades. É quem nos sustenta. É o Senhor. Louva a Deus por isso. E as enfermidades muitas vezes têm a ver com os nossos próprios pecados. Aliás, a enfermidade é uma consequência do pecado de nosso antepassado Adão. Agora, quando somos curados, e às vezes curados milagrosamente, de maneira indiscutível, nem assim somos tão gratos como deveríamos, porque existem aqueles, e é a maioria, infelizmente, que na hora do aperto, na hora do sufoco, buscam a Deus. De repente o Senhor se manifesta e há cura. E quando eles estão no sufoco, eles prometem mundos e fundos. Ah, se o Senhor me curar, eu vou servir a Deus, eu vou seguir a Jesus. Mas quando são curados, logo se esquecem. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um regressou para dar graças, para reconhecer e agradecer a Jesus. Isto é assustador. Os motivos pessoais seguem, e o próximo é que ele resgata a sua vida da sepultura. Lembra que eu tinha dito para você que esse salmista tinha passado por um sufoco tremendo? Ele chegou perto, e muito perto da morte, uma enfermidade terrível que o levou a essa situação de estar tão próximo à morte. Ele foi curado, ele foi liberto. O Senhor me resgatou a minha vida da sepultura. E outras bênçãos pessoais: o Senhor me coroa de bondade e compaixão, enche de bens a nossa existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. E aí a gente lembra de textos bíblicos, como de Isaías capítulo 40, versículo 29 até o 31, que diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas
Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa de Deus. O Senhor, para cada etapa da nossa vida, tem uma provisão, tem uma compensação. Se é verdade que com o passar do tempo vamos perdendo talvez a energia, já não somos mais como éramos na época da juventude, o Senhor saberá cuidar daqueles que nele esperam nessa fase da vida, com ampla compensação, de modo que a juventude se renova como a águia, e a águia, ela tem essa força, essa energia, esse símbolo de força, e quando a sua plumagem, ela já fica velha, ela passa por um renovo, ela é totalmente trocada, e a águia fica como que rejuvenescida. E isso é o que Deus tem para o nosso espírito, que vai beneficiar o nosso corpo e que vai dar esse bem-estar na nossa velhice. No batismo somos restaurados ao estado de santidade que Adão tinha antes de pecar. Como a águia que renova sua plumagem através da graça do batismo, nós nos vestimos de santidade e justiça, e temos tal pureza sempre renovada quando confessamos os nossos pecados. E quando nós participamos da ceia do Senhor, sabe o que Jesus fez? No início daquele dia em que Ele instituiu a ceia do Senhor, a primeira coisa que Ele fez foi lavar os pés dos seus discípulos. Isso significa que quando nos aproximamos da mesa do Senhor, temos um renovo purificador, sempre uma renovação. Essa é a obra de Deus constante a nosso favor, de renovação da nossa alma, do nosso espírito, que beneficia a nossa existência como um todo. Agora entramos naqueles motivos coletivos de todo o povo de Deus, e aqui nos versículos 6 e 7, a princípio temos o seguinte: a mão de Deus na história do seu povo precisa ser reconhecida, e isso nos faz lembrar do livro de Lamentações, que foi escrito em um momento drástico, dramático da vida do povo de Israel, quando eles sucumbiram, quando o reino do sul, o reino de Judá, caiu aos pés de Nabucodonosor e foi destruído. 586 a.C., aquela cidade foi destruída por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do povo que se esqueceu do seu Deus e recebeu um castigo muito duro, e queimado foi o templo, destruído os templos e a cidade, e uma desolação completa. Portanto, o livro de Lamentações, escrito nessa ocasião, que fala dessa dor, que fala desse sofrimento, veja as palavras de Jeremias, capítulo 3, quando descreve ele toda a sua dor, do juízo de Deus que se abateu devidamente sobre o povo. Ele diz uma coisa: as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos. Porque se você quer saber a verdade, nós como povo merecíamos um castigo muito maior, merecíamos ter desaparecido como nação, dada a impiedade de nossos corações, de nossos atos. Ele consegue, mesmo no meio de um duro castigo, de um quadro de desolação, perceber que aquele castigo podia ter sido muito pior, e consegue ainda enxergar a mão graciosa e misericordiosa de Deus sustentando aquele povo de Israel, que naquela ocasião não foi destruído, e conhecemos ele como nação até os dias de hoje. Está entendendo? A misericórdia de Deus. Ser capaz de enxergar a mão de Deus nessa hora é um ato de fé, e é um ato também de humildade, de reconhecimento de nossa própria pecaminosidade, do que é que realmente de fato mereceríamos como juízo, mas bebemos
e usufruímos da misericórdia de Deus. O Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou e está trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos. E no passado, na história nossa como povo de Deus, o Senhor manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor foi grande na nossa vida, grande na nossa história. Esse quadro é passageiro, podemos vencer. E o louvor não sai da boca do salmista, em vez de murmuração, em vez de reclamação. Vemos aqui motivos como povo de Deus para adorar. Na sequência é revelado o coração compassivo, misericordioso, amoroso de Deus, em dois momentos, em relação a duas coisas. Em primeiro lugar, em relação aos pecados daquele povo, e em segundo lugar, em relação à fraqueza, à fragilidade do ser humano. Deus manifestando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia em relação aos nossos pecados. Deus manifestando o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua bondade, por ver a nossa fragilidade, por ver a nossa finitude, por ver a brevidade da nossa existência, como um Pai compassivo. Dá uma olhada então, em primeiro lugar, com respeito aos nossos pecados, versículos de 8 a 11, descrevem a ação de Deus em relação aos nossos pecados. O Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é muito paciente, Ele não acusa sem cessar, a sua ira, ela dura um momento, e a sua misericórdia dura para sempre, Ele não fica ressentido para sempre. Louvado seja Deus por isso, que coisa boa. Tem mais, Ele é... Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Esdras, capítulo 9, versículo 13, diz o seguinte: mas depois de tudo que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que Tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor não nos tratou conforme nós bem merecíamos, conforme os nossos pecados. Tem mais: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas culpas, as nossas iniquidades. Você sabe que o Oriente fica para um lado, o Ocidente fica para o outro, não é? E que eles nunca se encontram, nem nunca se encontrarão. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim afasta de nós o Senhor as nossas culpas. Assim esquece o Senhor os nossos pecados depois de nos perdoar. E você não está pulando de alegria, não é? É bom demais, gente. Isso significa que a gente não precisa e nem deve remoer o passado. Quanta culpa carrega o ser humano, quanto fardo da culpa remoendo o passado carrega o ser humano. Entrega o teu fardo aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, receba o seu perdão e sinta o alívio desse Deus tão misericordioso, tão perdoador, tão benigno para conosco. E lembremos que devemos agir da mesma forma para com aqueles que pecam e erram contra nós. Devemos ser perdoadores e misericordiosos. Por conta da nossa finitude e fragilidade, veja as expressões, dos versículos 13 ao 18, ali a gente vai ver a descrição. Deus lembra que a gente é pó. Deus percebe a brevidade da nossa existência, como a erva
que no momento existe, de repente vem o vento, e cadê? Cadê a erva do campo? Se foi com o vento. Uma vez ela estava plantada, tinha sua raiz, mas o vento, bateu um forte vento e se foi. Gente, isso é como que uma ilustração da nossa própria existência efêmera, principalmente se comparada à eternidade de Deus. Deus se lembra da nossa fragilidade, da nossa finitude, e se compadece, como um pai que tem compaixão de seus filhos. Infelizmente, quando a gente usa essa expressão, como um pai que se compadece, tem muita gente que não consegue sequer entender isso, porque não teve um pai terno, amoroso e compassivo. Que história é essa de pai compassivo, de pai terno, de pai misericordioso, de pai bondoso, de pai amigo? Mas se esse é o seu caso, quero dizer para você que nós temos e podemos encontrar em Deus este pai. Ainda que uma mãe ou um pai sejam capazes de abandonar, de rejeitar, de abusar, de explorar uma criança, um filho, uma filha, saiba que o pai verdadeiro, o pai maior, jamais desampara, jamais decepciona. Ele cuida, Ele é amoroso, e Ele pode te compensar por tudo que você sofreu. Esse é o pai do filho pródigo, é o pai que é capaz de abraçar aquele filho que nada merece, que nada fez por merecer, de acolhê-lo, de beijá-lo e de fazer uma grande festa pela restauração de um filho perdido. Esse é o nosso Pai do céu. Olha a expressão de Deus aqui. Quando Israel era criança, isso está em Oséias, capítulo 11, diz assim: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Fui eu que ensinei o meu povo a andar, eu os segurei em meus próprios braços. Quem é pai, quem é mãe, quem teve um pai, uma mãe que teve esse cuidado, que ensinou a andar, que teve esse amor, que pegou nos braços, saiba que Deus é esse pai amoroso, que pega, que ensina a andar, que segura a gente nos braços, que tem essa compaixão, que tem essa misericórdia de nós que dependemos tanto do seu amor e do seu cuidado, que somos tão frágeis, tão suscetíveis a tantos perigos, a tantos males. Grande é o seu amor, e aqui falando do amor de Deus, como os céus se elevam acima da terra, assim é o amor de Deus por nós. Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, ouça o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 18. É assim, é através da compreensão, é através dessa revelação do amor de Deus, do cuidado de Deus, da profundidade, da largura, da extensão, do cumprimento desse amor. É assim que a gente fica cheio de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus é leal, o amor de Deus é firme, o amor de Deus é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, já na conclusão, temos os motivos universais. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. É o motivo universal, acima da terra, acima das estrelas, sobre todos os domínios, sobre todos os reinos, sobre o reino angelical, inclusive. E como rei domina sobre tudo que existe. Portanto, a exortação agora não é apenas para a minha própria alma, é uma exortação
para que tudo que existe venha a louvar a Deus. Vocês, seus anjos poderosos, bendigam ao Senhor. Anjos que obedecem a sua palavra, bendigam ao Senhor. Todos os seus exércitos, bendigam ao Senhor. Seus servos que cumprem a sua vontade, bendigam ao Senhor. Todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendigam ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. O que significa bendizer ao Senhor? O que significa louvar? Resumindo, significa lembrar-se de tudo que Deus fez por você. Peço que você feche os seus olhos e comece nesse momento a recordar o que Deus já fez em sua vida. Seja esse um momento de adoração, um momento de louvor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades, quem livra a nossa vida da sepultura da morte, quem supre cada uma das nossas necessidades, quem nos dá o pão de cada dia. É Ele o sustentador da nossa vida, que não apenas nos dá todos esses benefícios, mas também nos coroa de graça e misericórdia. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, por todos os seus feitos durante toda a história, porque o Senhor não abandona o seu povo, porque o Senhor tem misericórdia de nós, sabe que somos pó, porque o Senhor nos ama, e o seu perdão é um perdão que faz jogar no fundo do mar todas as nossas culpas. O Senhor não vai jogar isso novamente na nossa cara. O Senhor nos liberta da culpa, do fardo. O Senhor nos ama com um amor extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor. Amar ao Senhor também significa estar verdadeiramente arrependido, entristecido por tudo aquilo que fizemos de errado, por pecados cometidos, por palavras, pensamentos, ações, omissões a Deus, aos outros, ao nosso redor, por todo egoísmo, por toda maldade, por tudo que de repente fizemos de errado, com a disposição sincera de obedecer e de agradar a Deus. Você tem sido grato a Deus? É a tua vida uma vida de gratidão a Deus? Você tem louvado a Deus com a sua vida? A sua vida é uma vida para o louvor de Deus? Qual é o motivo da sua existência? Qual é a razão número 1 de você estar vivo? Você tem buscado a Deus em primeiro lugar, seu reino, sua justiça? Você é verdadeiramente agradecido a Deus pela sua existência, pelo perdão dos seus pecados, por toda a provisão? Deus é número 1 no seu coração, na sua vida. Você tem louvado a Deus com os seus lábios e com o seu coração e com a sua existência. Deus é verdadeiramente o arrimo da sua sorte, teu provedor, teu libertador, o teu amparo, a tua fortaleza. Você tem reconhecido a Deus em seus caminhos, a sua história. Você se oferece a Deus em louvor e gratidão. Você pode nessa hora juntamente comigo dizer:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, Senhor. Bendize, ó minha alma, todo o meu ser te louve nessa hora. Seja o Senhor engrandecido pelos meus lábios, engrandecido pelo meu agir, engrandecido pelo meu caminhar. Seja exaltado o teu nome, Senhor, em minha vida.